Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos refletir sobre os espetáculos que usam animais para promover a diversão e o entretenimento para as pessoas. Tema que foi abordado pela escritora e palestrante espírita e médica veterinária, a doutora Irvênia Prada, na última edição da Folha Espírita. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem esclarecedora do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. A doutora Irvênia Prada é referência quando se trata de compreender a vida animal sob a luz do Espiritismo. Os animais têm espírito? Eles têm a percepção do que acontece quando eles são maltratados? A doutora Irvênia é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, foi presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e do Conselho da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E é escritora, pesquisadora e palestrante espírita. E ela participou da última edição do jornal Folha Espírita, agora de novembro de 2022, falando sobre os eventos de lazer que usam animais como circos e rodeios e que tanto acontecem no nosso país. Ela nos contou que quando ela era pequena, ela achava divertido ir ao circo e as maiores atrações eram sempre com os bichos, os elefantes, os chimpanzés, leões, e tudo parecia muito encantador naquela época. Mas, com o tempo, com o aprofundamento do conhecimento sobre esse tema, a graça se perdeu. E afinal hoje todos nós sabemos que esses animais são maltratados e cerceados da sua liberdade natural para atingir aquela performance. Porém, as coisas têm mudado pouco a pouco. Os circos de hoje cada vez mais privilegiam as acrobacias dos ginastas, das bailarinas, dos equilibristas, sem a participação dos animais. Segundo a doutora Irvênia conta, tem sido realizado aqui no Brasil, pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, uma forte ação em diversas atividades onde antes eles eram comumente presentes, como os rodeios às vaquejadas,
os eventos de caça, as competições com animais e os espetáculos circenses. Essa entidade já conseguiu a proibição judicial da presença de animais nos circos em 12 estados brasileiros, ajudando a conscientizar tanto o público como os próprios organizadores. Bom, a ética humana já compreende, portanto, que se deve proteger a vida animal. Mas e o que nós, espíritas, podemos aprender através da nossa doutrina? Podemos aprender que todos os animais são filhos de Deus, filhos do mesmo Pai que nos criou. E, portanto, a vida deles deve ser tão respeitada e reverenciada como a nossa própria. A doutrina espírita foi pioneira em nos esclarecer sobre a verdadeira natureza dos animais, e a doutora Irvênia, com o seu amplo conhecimento de anos de estudo, fez um breve resumo para o jornal Folha Espírita com exemplos de algumas citações. No Livro dos Espíritos, por exemplo, que foi publicado em 1860, nós temos vários trechos que defendem a vida animal. Os animais são espíritos como nós e, portanto, inteligentes. É o que nós encontramos na questão 597. Eles reencarnam e evoluem, embora ainda não possuam o livre-arbítrio. É o que está nas questões 599 e 601. A inteligência do homem e a dos animais emanam de um princípio único. É o que nós temos na questão 606A. E na questão 735 nós temos assim: o que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando a caça não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E a resposta vem assim: é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. E ainda na questão 607A, os benfeitores dizem assim: crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes, os animais, sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade que se estabelece sobre todas as suas criaturas. E a doutora Irvênia nos mostra também que a literatura acadêmica, principalmente desde a década de 1960, vem confirmando todas essas informações, com exceção apenas sobre a existência do espírito no animal. Os cientistas de hoje já se referem aos animais como seres sencientes, isso é, eles têm sensibilidade, inteligência, memória e também a capacidade de sofrer fisicamente e mentalmente. Essas informações que estão contidas tanto no espiritismo como na literatura acadêmica nos levam a perceber que, evolutivamente, não existe uma separação entre os seres humanos e os outros animais, porque a essência de todos é a mesma. Então, por que ainda permitimos que exista a subjugação e a exploração dos animais, nós que já possuímos algum conhecimento sobre essa verdade? O fato é que, como diz a própria doutora Irvênia Prada, não existe um motivo razoável para justificar essa subjugação e essa exploração que o ser humano ainda sujeita aos animais. Uma situação que fica moralmente ainda mais grave quando o que nós queremos é apenas uma diversão efêmera, sabendo que mesmo assim haverá o sofrimento para os nossos irmãos animais. E é evidente que os animais não se divertem em espetáculos circenses, ou quando são perseguidos em uma caça, ou quando estão num rodeio. A própria doutora Irvênia publicou um artigo em 2002, apresentando uma pesquisa que mostrava que os animais sofrem física e mentalmente ao participarem desses eventos, mesmo que tenha ou não a ocorrência de ferimentos, porque eles percebem que estão sendo subjugados e obrigados a situações estranhas ao comportamento próprio da sua espécie. Vejam que coisa interessante, né?
E nós vamos finalizar com o livro Conduta Espírita, do Espírito André Luiz. Nós vamos pegar alguns trechos do capítulo 33 que resumem muito bem como deve ser a nossa postura diante dos nossos irmãos animais. Abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Bom, todos vocês que quiserem ler na íntegra a matéria com a doutora Irvênia Prada, é só acessar o nosso site www.folhaespírita.com.br. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O tema de hoje foi inspirado na lição 46 do livro Agenda Cristã. Esse livrinho é maravilhoso. Ele foi psicografado por Chico Xavier e o autor é Emmanuel. Bom, aliás, o nome da nossa lição é Aproveite o ensejo, ou seja, aproveite a oportunidade. Bom, há um tempo atrás, numa palestra, dessas palestras motivacionais, o palestrante dizia o seguinte, que a oportunidade é como se fosse uma moça de cabelos longos que passasse muito rápido, né? E que, para não perdê-la, nem que nós tivéssemos que agarrar sobre os seus cabelos, né? Porque ela passava tão rápido que
muitas vezes nós tínhamos que agarrá-la pelos cabelos. Bom, na época eu imaginava assim, a oportunidade como uma entidade, né, que se apresentasse sempre sorrindo para as pessoas, pois a tendência é que sempre uma oportunidade traz bons ventos, boas coisas, e por esta razão ela se mostraria sempre alegre por isso. Bom, ou seja, com esse olhar, ela sempre vinha com bons olhos, né? Assim, nós a víamos, né? Sempre nós vemos uma oportunidade com bons olhos, porque nos apresenta uma nova possibilidade que pode gerar bons resultados. Assim, a nossa expectativa é que a oportunidade nos chegue sempre sorrindo, dadivosa. Entretanto, não é bem assim que acontece, né? Imaginem vocês uma nova oportunidade de trabalho. Se aproveitamos essa oportunidade, certamente não é de um dia para outro que nós alcançaremos o resultado que foi prometido, certo? No primeiro instante, é promessa, uma oportunidade, é pegar ou largar. Vocês concordam? Existe sempre um caminho a percorrer, um caminho de construção, que vai exigir tempo, dedicação, aprendizado constante, sem falar nas dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho, como pessoas difíceis, muito trabalho, necessidade da humildade, né, para aprender, disciplina e por aí vai. E quando falamos das oportunidades que nos chegam, né, na nossa trajetória para vencer enquanto espíritos imperfeitos em ascensão, eu acredito que todos almejamos a paz e a felicidade, tão características dos mundos felizes. Neste caso, também deparamos ao longo do caminho com oportunidades de evolução. E que oportunidades são essas? Acredito que todos nós almejamos a paz e a felicidade, características dos mundos felizes. Neste caso, também deparamos ao longo do caminho com oportunidades de evolução. Entretanto, tais oportunidades estão longe de nos surpreender num cenário de alegrias e diversão. Emmanuel escreve aqui algumas das situações que podemos identificar como oportunidades de elevação espiritual. Vejamos algumas delas. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito, né? Ou seja, não é aquela pessoa dócil, compreensiva, né, que vai exigir a nossa compreensão, é o contrário. É a pessoa muitas vezes agressiva, a pessoa revoltada, né, que tem dificuldade de se dominar. E também não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama as nossas atenções inadiáveis, né? Que seria muito simples a gente conversar, o diálogo, o entendimento com aquele que tem na sua forma de ser as bases do evangelho, mas é aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia no campo do coração. Então é a pessoa dominada ainda pelas paixões, pelo aqui e agora. Esse vai exigir da nossa parte atenções, né, para lidar com ela. E também não é o amigo que marcha em paz na senda do bem.
quem solicita o nosso cuidado insistente, mas aquele que se perdeu no cipoal da discórdia, da incompreensão e que não tem forças para tornar ao caminho reto. Então, quantas pessoas que se perdem no caminho, que não ouvem, que não querem saber e acabam se perdendo, né? Esses vão exigir o nosso cuidado constante. Me lembro aqui da parábola do filho pródigo, né? E não é também a criatura que respira no trabalho normal que requisita da nossa parte socorro urgente. É aquela pessoa que não teve suficiente recurso para vencer circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável, ele diz aqui, que por enquanto seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. Então Emmanuel diz aqui que muitas vezes a nossa cooperação naquilo que está tudo funcionando, né, perante os amigos dóceis, aqueles que têm fácil convivência, não é aí que nossa cooperação é requisitada, que ele chama de paraíso. É indiscutível, por outro lado, é indiscutível que a realidade, né, de que no momento o nosso lugar, ele diz, de servir e aprender, ajudar e amar é aqui na Terra mesmo. É aqui na Terra. E na Terra onde o que nós encontramos? Espíritos imperfeitos como nós mesmos, cheios de suas idiosincrasias, das suas necessidades. Nós estamos em constante reclamação com os nossos pares aqui na nossa vida. Pois é, as grandes oportunidades, elas estão exatamente naquelas situações que nos atingem mais de perto, como provas e expiações, na pessoa de parentes, amigos, né, outras pessoas muito próximas, que vão exigir de nós exatamente o que caracteriza ser um bom espírito, um espírita mediano. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, na lição Sede Perfeitos, nós vamos encontrar, né, isso, exatamente isso, porque lidar com as divergências, né, com as diferenças, com a loucura do outro, né, com as suas escolhas perturbadoras, é a grande oportunidade para nos identificarmos como bom espírita, ou seja, aquele cujas qualidades morais já se estabeleceram, né, em nossos espíritos. Mas com certeza, aproveitando essas oportunidades que a vida nos apresenta, estaremos a caminho, né, de sermos verdadeiros espíritas, que é reconhecido pela transformação moral que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? A metamorfose ambulante, mas nesse sentido de crescimento espiritual, né? E também, principalmente reconhecidos pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Se esforça por desligar-se do horizonte limitado da vida material, mantendo-se na sua vontade firme. Então, se nós formos nos pautar pelo aqui e agora, nós não vamos conseguir, né, lidar com essas grandes oportunidades que está no outro, em nos relacionarmos com a dificuldade do outro. Percebe? Então é isso que nós tínhamos para vocês no programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. E nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje,
Convidamos a todos para refletirmos sobre o espaço universal, conforme consta no Livro dos Espíritos, onde na questão 35 estão as seguintes perguntas e respostas. O espaço universal é infinito ou limitado? Os espíritos da codificação respondem: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei, e no entanto a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Allan Kardec faz o seguinte comentário a respeito. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. O espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, no capítulo 35, O Segredo do Espaço, traz-nos as seguintes informações complementares a respeito. Em todos os lugares da criação de Deus existem segredos. O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar, esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Quantos perguntam se o espaço é infinito ou se ilimitado? E qual é a resposta mais inteligente? Certamente é dizer que o espaço é infinito. Caso contrário, a pergunta seguinte será mais difícil. E depois do limite, o que existe? Falando que é infinito, cessam as interrogações acerca da extensão do espaço, porque a mente humana não é capaz, mesmo com a razão mais apurada que seja, de perceber o que é o infinito. Falta-lhe sentido, tal reconhecimento, esse valor muito comum nas regiões superiores, onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. A humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe, pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Em torno da Terra circula uma matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde ele quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente em que permanece. Esse ar é mais grosseiro e mais físico, na medida que se aproxima mais da Terra. Em grandes alturas, ele é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Ele, como é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que entrelaçado entre a energia solar e raios de luz, que as estrelas despejam em todas as direções. E o espaço entre os mundos, onde não existe ar, está vazio? Não, não existe vazio na criação. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis, onde se expressa a vontade do soberano. Dá para deduzir que, se nós podemos constatar a matéria invisível na sua dinâmica de purificação, qual é a inteligência que tudo isso organizou? Se os maiores cientistas do mundo percebem uma mecânica universal, perfeita em todos os rumos, foi alguém que a estruturou pela feição inteligente da criação da natureza.
Como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo que existe? E se existe Deus, nós também existimos. E é isso que tentamos explicar e levar os homens a compreender. Compreender o quê? A necessidade do intercâmbio entre os espíritos encarnados e os desencarnados, para que os segredos, ou alguns deles, sejam desvendados. E neste rasgar do véu de Ísis, quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas? Eis a missão da doutrina dos espíritos, que cada vez mais cresce no mundo das formas, induzindo os homens à modificação interior, à vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E se nós disséssemos que o grande e o pequeno são do mesmo tamanho? Isso confunde, de certa forma, as ideias dos homens, levando-os a pensar, pelo menos, dentro do limite que a razão alcança. Se não há nem baixo nem alto, as distâncias se confundem com o perto e o longe, e tudo que dizemos ser o mal é o bem que se aproxima da criatura. Por enquanto, estamos vivendo em um mundo relativo, para depois entrarmos na vida eterna, na vida absoluta. Desejamos às criaturas que nos ouvem que despertem os valores como luzes para os próprios caminhos, e que seja a fé, a semente divina, a nos levar para o maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos e, pela nossa vontade e esforço, estes segredos irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. Amigas e amigos, como diz o Espírito André Luiz, no nível evolutivo que nos encontramos, só enxergamos 1/8 da realidade onde estamos inseridos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.